Uai, Lucas, o que você tá fazendo aí? Ué, cara, tô instalando, mostrar pro pessoal aí como que é fácil instalar os pendentes. Inclusive hoje, vocês vão ver 10 dicas de iluminação e como que é fácil todo o processo para ficar tudo bonitinho aí na sua sala de estar e na cozinha, não é isso? Cara, eu pensava que você tinha sido criado por vó. Não, inclusive só um minutinho que eu vou acabar a instalação aqui, tá? Olha, depois de ver o Lucas instalando aquele lustre, chegou a hora de levar a coisa mais a sério, né? Vamos dar para vocês 10 dicas de iluminação para sala de estar, sala de jantar e uma especial de cozinha que o Lucas vai trazer pra gente. É verdade. Brincadeiras à parte, pega um papel, uma caneta, fica de olho que as 10 dicas vão ser sensacionais para mudar a iluminação aí da casa de vocês. Vamos lá? Nessa? Lucas, vamos para a primeira dica. Vamos. É uma dica muito especial e precisa começar com ela. Vamos falar sobre luz quente e luz fria. Mas tem um detalhe antes de falar sobre isso, né? São as lâmpadas de LED, que antigamente eram lâmpadas de filamento, e aí quando queimava, não sei se você lembra na sua casa, que o filamentozinho ficava cortado, por isso que não era mais transmitida energia e não iluminava mais aí teu ambiente. Hoje as lâmpadas de LED garantem maior longevidade, então dificilmente isso vai acontecer, bem como surge aí a questão da economia e do meio ambiente, porque ela consegue economizar mais e garante maior tempo aí pra gente, da humanidade, né? O pessoal tem que se preocupar um pouquinho com isso também. Mas vamos direto ao assunto, que é sobre cores quentes e frias e temperatura de cor, o que a gente precisa se preocupar, para poder o pessoal saber aí na casa de cada um como que ilumina a sala de estar, né? Cozinha, quarto e afins. Cara, conta pro pessoal, em relação ao Kelvin, que é a medida, o que é luz branca, o que é luz amarela, o que é luz neutra? Cara, é muito simples de identificar. Quando a gente fala de luz branca, a gente está falando de 6.000 Kelvin. Quando a gente fala de luz neutra, é em média 4.000 Kelvin e a luz amarela de 3.000 Kelvin. É importante identificar isso. Na hora que você for comprar a lâmpada, a gente vai pedir para o Thiago colocar aqui na imagem para vocês essa descriçãozinha da embalagem do produto. Porque é ela que vai dizer se a luz é quente, se a luz é fria ou se a luz é neutra, né? E é importante mais ainda identificar em qual ambiente utilizar cada uma. Qual momento a gente deve utilizar a branca, a amarela e a neutra também, né? Perfeito. É isso que eu acho que você quer saber, né? Basicamente, a luz amarela, ela gera maior aconchego, maior conforto. Onde que a gente quer isso? Eu quero no meu quarto. No seu quarto a luz é amarela? Também. O meu também é amarela. Perfeito, perfeito. Já na cozinha, na hora de preparar uma receitinha e tal, inclusive, gente, tem um card aqui em cima de uma receita de pipoca gourmet excelente. Depois você assiste, tá muito gostosa. Boa. Tava boa. O Barbosa aprovou. Voltando aqui pro assunto, a luz branca aí na cozinha é muito melhor para que você possa enxergar mais aí o que você estiver preparando, não se cortar e afins. Assim como, por exemplo, uma sala de estar, que você pode fazer um mix. Pode fazer um mix, Barbosa? Exatamente, pode fazer. Às vezes você quer ter um abajur com uma luz mais quente, né? E a gente vai para amarela, para neutra, e às vezes você coloca a iluminação geral também de uma luz branca, né? Então, realmente dá para você fazer esse mix aí nos ambientes, né? Então já anota essa aí, foi a primeira dica, e eu tenho certeza que já você vai gostar de uma que é relacionada ao dimmer. Pra você poder ir mudando um pouco ali a intensidade da luz. É maneiro demais. Vamos lá para a segunda dica? A segunda dica é uso de iluminação indireta, que é muito utilizada e talvez você nem saiba disso, nem saiba que é uma luz indireta, né? Talvez você não saiba que é luz indireta, mas eu tenho certeza que em alguns restaurantes, como por exemplo o Outback, você já foi, cara, percebeu? Mas em restaurante eu não vou ficar olhando pra luz, né? Eu quero comer, beber, né? O clima fica mais gostoso. Você já deve ter percebido que a luz não vai direto em você. Ela fica tampada por alguma superfície, né? E essa superfície reflete a luz no teto, garantindo ali um ambiente mais confortável, mais aconchegante. E baseado nisso, você já pode pegar aí para sua sala de jantar. Então, no pendente que você for colocar lá, pode ser um lugar muito interessante para isso. Pendente, embutido. Perfeito. Outra opção é a arandela, né, Barbosa? Sim, sim. É uma das opções de luz indireta. A gente tem vários modelos de embutido também que pode utilizar. Outro local que a gente pode utilizar também é em sanca, em rasgos.
atrás de espelhos, por exemplo. Então, às vezes você tem uma obra de arte, você quer destacar ali as bordas dela, você pode utilizar uma luz e ela vai ser indireta porque ela vai refletir na parede ou no teto, né, dependendo do modelo que você utilizar, e dá aquela sensação mais aconchegante para o ambiente. Fica bem refinado mesmo, né? Tava brincando do restaurante, mas a gente costuma ir para o lugar e observar cada detalhe, né? Sim, então aí nesse caso, só para você entender, é uma luz que costuma ser um pouco mais decorativa, que o intuito dela é gerar um ambiente mais aconchegante. E traz um conforto visual muito grande também, né? Não podemos deixar de falar disso, né? Gente, rapidinho, dá uma pausa aqui no vídeo, tem um detalhe. Lá na parede da minha casa tá muito branca. Eu vou chamar o Barbosa para ir lá comigo, pra gente fazer uma pintura. Inclusive, você sabe que o Barbosa é especialista em tintas? Pra gente fazer uma pintura especial lá. E aí eu já vou conectar. Eu já vou conectar com a terceira dica. Por que você está falando de pintura, Lucas? Bom, tem 2 pontos aqui. A pintura, ela precisa de uma iluminação especial para que seu efeito consiga aparecer. Claro que a pintura branca tradicional não precisa tanto assim, mas a gente está falando de uma textura, um cimento ainda mais queimado. se você quiser colocar um quadro na parede, um objeto também. Por quê? A pintura especial, que tem uma textura, ela precisa de uma iluminação especial. Além disso, eu amo quadros, então certamente eu vou colocar também. E aí que entra a questão da iluminação direta, é o oposto da passada. Basicamente, o objetivo dela é criar foco, dar ali uma nitidez maior, gerar um destaque a alguma peça. Pode ser uma obra de arte, como por exemplo um quadro, se tiver uma escultura, um vaso, se tiver feito uma viagem e, por exemplo, você colecionar. Eu fiz isso lá em casa, um quadro que a gente fez, Bacana, bem legal. Bacana, então assim, você colecionar alguns itens, por exemplo, você pode colocar na parede e dar destaque através de uma iluminação direta. Mas Barbosa, conta aí pro pessoal, que luzes, que lâmpadas, no caso, a gente pode utilizar para isso? O ideal é que seja uma luz branca, de 6.000 Kelvin, aquela primeira dica que a gente deu lá. Mas você também pode utilizar a amarela ou a neutra também, vai depender muito do objeto, né? Mas é legal que seja branca, porque realmente a ideia da luz direta é criar esse foco em algum objeto, em algum elemento que você tenha e queira destacar ali. Normalmente a gente faz isso numa sala de estar, onde você, né, tá ali com a família, recebe amigos também, quer destacar uma peça. E quando a gente fala também, né, uma peça, um quadro, não é somente isso, né? Às vezes você tem lá uma cristaleira lá, né? Porque é melhor do que um quadro, que guarda coisas importantes ali também, né? Uma bebida, alguma coisa ali. E você quer destacar aquele lugarzinho ali também, você pode utilizar, aproveitar da iluminação direta para isso, né? Iluminação direta a gente só usa nesses casos, por conta do desconforto visual que ela pode causar se ela vier para você, nos seus olhos, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então a dica lá da iluminação indireta, de você utilizar para refletir no teto, nas paredes, é ideal para ter conforto. Nesse caso aqui a gente não está pensando em conforto, a gente está pensando em destaque de objetos e elementos de decoração que você tem dentro da casa. Claro também que a iluminação direta não vai só para decoração, né, gente? No dia a dia, na casa de... Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros, inclusive, deixa aqui se a sua iluminação da sua casa é esse padrãozinho comum, que é a iluminação direta, sem muita coisa rebuscada. Mas eu tenho certeza que na maioria da casa das pessoas é assim. Porque, por exemplo, uma sala, geralmente, ela não é montada com uma iluminação diferenciada. Sim. Ela é só iluminação direta e ponto. Por isso que é importante, né, se você está fazendo uma obra ou está construindo, você ter um auxílio ali de um arquiteto, de um designer, para fazer essa ambientação, né? Porque de acordo com o elemento, com a decoração, você vai utilizando a luz adequada. E mais importante ainda, né? O uso do ambiente. Então, dependendo do tipo de uso do ambiente, do tipo de pessoa que vai estar usando aquele ambiente, vai ter uma luz adequada para aquele momento ali, para aquela pessoa, né? Gente, vamos logo para a quarta dica, já estou ansioso aqui. Bora lá, bora lá. Lucas, a quarta dica é tão legal que vamos sentar para falar sobre ela? Agora. Acho que o pessoal vai até reparar melhor. Eu acho que eles já perceberam, viu? A quarta dica é o uso de lustre na decoração de sala de estar e de jantar. E aí, cara, a gente lembra da casa de vó, né? Você lembra aqueles lustres grandão? E também de televisão, né? Na época a gente assistia novela, né? Há uns 10, 12 anos atrás. Você era nem nascido ainda, eu acho. Que né? é isso? Você tem, Lucas, alguma história de casa de parente que tinha um lustre maravilhoso, você ficava olhando para aquele trem? Sim. Que é isso? Inclusive eu tomava bronca da minha avó que eu jogava bola na sala que tinha esse lustre aí. Gente, brincadeiras à parte,
o uso do lustre, além dele por si só ser uma peça muito bonita, é muito útil também para, no caso aqui de um jantar, um almoço, uma refeição especial, a iluminação, até os alimentos certamente vão ficar mais bonitos. Para quem gosta de mesa posta, a mesa posta por si só, ela já é bastante interessante. Com uma iluminação dessa, eu tenho certeza que o requinte vai ser muito maior. E os lustres, né, Lucas, é uma peça totalmente decorativa. Então, já é uma peça que para dar destaque mesmo ao ambiente. Claro que tem lustre de todos os tamanhos e você pode explorar isso também na decoração. Dependendo do tamanho da sua mesa, pega um lustre maior que comporte mais ali, né, que ilumine mais a mesa. Se a mesa for pequena, você pode pegar um lustre menor também, né? Perfeito. Esse aqui é um dos modelos, né? Ele tem um quê mais moderno. Existem vários outros. Thiago, bota até o pessoal aí ver, por favor. Alguns lustres mais modernos e outros que são um pouco mais antigos e que ambos, dependendo do ambiente... não, né? Clássicos. Dependendo do ambiente, conseguem trazer aí esse tom mais elegante que a gente está falando. Olha, o uso do lustre é muito importante se você quer ter uma peça decorativa, se quer dar um queira mais no ambiente. Mas você pode também utilizar outros tipos de iluminação junto, né? Não digo um do lado do outro, mas colocar uns spots, colocar rasgo no gesso, o lustre no meio e nas laterais você colocar esses rasgos com fita LED e tal. Então você pode completar a iluminação do ambiente com outros. Eu tenho certeza que você aí assistindo esse vídeo, terminou o vídeo, já vai ter selecionado já o spot, a iluminação direta, a indireta, o dimmer que eu tô prometendo, o lustre e várias outras coisas. Sem enrolação, vamos para a quinta dica. E agora vamos para a quinta dica, que é o uso de pendentes na sala, mas não somente na sala, né, Lucas? Sim, com certeza. Ele é super versátil, você pode utilizar tanto na sala, quanto, por exemplo, no banheiro, que você pode utilizar 2, 3, dependendo do tamanho do seu banheiro. Ali do lado da cuba fica sensacional. No quarto também, ao lado da cama, ou dos dois lados da cama, pode ficar super interessante. É legal lembrar a questão da luz, que já já o Barbosa vai falar sobre a temperatura de cor da luz. E um lugar que eu também gosto muito é na área gourmet, que gera ali um tchan, um quê muito bacana. Daqui a pouco eu vou contar uma história pra vocês do que eu fiz com o pendente da área gourmet. Mas conta aí, Barbosa. Cara, você gosta da área gourmet? Porque lá que você faz churrasquinho, né? Pô. E se você não viu, a gente tem vídeo de churrasquinho aqui ao vivo, né? Ao vivo não, que foi gravado, né? Mas estava ao vivo lá na hora, a gente fazendo churrasquinho, na hora ali, mostrando a churrasqueira e tal. Ficou um vídeo bem legal, tá? E o que o Lucas estava comentando sobre a temperatura de cor das lâmpadas, né? É porque se você for utilizar um pendente ao lado da cama, o ideal é que seja uma luz amarela ou neutra, né? Isso é muito importante para você ter um ambiente confortável ali. Até porque você não vai se expor à luz branca na hora de dormir, né? Isso vai acabar atrapalhando o seu sono aí também, tá? E aí, Lucas, quando eu comentei para você, fora da gravação aqui, que eu acho que os pendentes são mais jovens do que os lustres, né? É porque a gente pode fazer brincadeiras com ele, a gente pode harmonizar diferentes lustres no mesmo ambiente. Então, às vezes você tem uma sala lá sobre a mesa ali, você quer colocar uma iluminação e usar pendente. E aí a gente pode colocar um pendente de uma cor, um pendente de outra, pode colocar 2, 3, 4. Então ele é muito mais versátil mesmo no seu uso, né? Que é bem legal e bem interessante, né? Com certeza. O cuidado que tem que ter, gente, e a história que eu disse que ia contar, é porque ele precisa ser instalado em uma determinada altura que seja interessante para o lugar que você vai utilizar. Por exemplo, você não pode deixar muito baixo no seu banheiro, assim como na área gourmet. E teve um dia que eu estava cozinhando junto com a minha família, era um churrasco, obviamente. Só que eu inventei de flambar lá a parte de uma carne e tal, e aí eu não tinha me atentado que tinha um pendente nesse ambiente. Cara, quase que eu flambei o pendente junto. E tá, então, tava baixo, né? Fica de olho nesse quesito. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a Aline, nossa arquiteta, vai te responder para garantir que a altura do seu pendente seja ideal aí para o seu ambiente. Vamos para a sexta dica? Partiu! A sexta dica é sobre o uso de abajur como elemento decorativo. O Barbosa vai contar bem rapidinho para vocês. Bem, o uso de abajur é muito comum em salas, ambientes que tem vários elementos ali ou tem um espaço um pouquinho maior e você pode explorar. E aí a gente tem a opção de utilizar abajur sobre a mesa e hoje também tem abajur de piso, que é bem interessante também. Sabe aquela mesinha também ali do lado da cama onde você coloca seu celular para carregar e tal?
você também pode utilizar um abajur ali e eu confesso que eu utilizo na minha casa para auxiliar também na leitura. Eu deixo ali, às vezes eu ligo para ler um livro, estou no Kindle ali também, e isso ajuda bastante, né? E a gente pode também utilizar abajur com um designer totalmente diferente. Existem várias opções no mercado e ele acaba sendo uma peça totalmente decorativa. Tem de diversas formas, diversas cores. Tem alguns até que reflete na parede ali um elemento que fica legal. A gente só não pode abusar disso, viu? Vamos para a 7ª dica. Lucas, cara, a gente deu dicas sobre lustres, sobre pendentes, mas e quem não gosta de um trem pendurado no teto? O que faz? Usa o plafond, aquele tradicional que tampa a lâmpada. E como eu comentei lá atrás, né? Eu tenho certeza que na sua casa você já teve um plafond e trocou ou não. Porque realmente tem gente que não gosta, como você bem comentou, Sim. né? O legal é que tem plafond hoje de LED, né? E um design totalmente diferente e bonito, né? Tem diversas opções. E o interessante aqui é que se você quiser utilizar plafond e às vezes você não quer utilizar mais de um ali no mesmo ambiente, você também pode mesclar com o uso de spots e embutidos, né? Normalmente a galera coloca o plafond central e coloca os embutidos ali, os spots nas laterais das paredes também, que é um ótimo uso para o ambiente. Lucas, a 8ª dica a gente não poderia deixar de falar. A gente já falou de plafond, a gente falou de lustre, de pendente, de tonalidade de cor, mas é importante também a gente olhar para a decoração do ambiente, para a tonalidade de parede, para as tintas. Como eu disse, né, dentro de uma de nossas dicas, que é importantíssimo, se você quiser ornar o ambiente ali, você ter o auxílio de um arquiteto, de um decorador, que ele vai utilizar a luz ideal, a temperatura ideal, o pendente ou o lustre ideal, para se destacar e dar ênfase também em determinados elementos ali da decoração. Então é importante se atentar a isso. Se você tiver um ambiente, por exemplo, com as paredes todas brancas, e uma decoração também mais minimalista ali para cinza e tal, existe o tipo de cor ideal para utilizar, né? Tem a luz amarela que vai ter predominância maior nesse tipo de ambiente. Se você tiver paredes mais escuras também é importante se atentar a isso, mas realmente a gente precisa se atentar aos elementos, um quadro, uma decoração específica para utilizar a luz adequada. Então, a 8ª dica é: basicamente, procure um profissional para te auxiliar e se você tiver alguma dúvida, Alexandre, eu tenho um ambiente aqui, ele é todo escuro, eu quero uma dica de qual luz utilizar. Deixa nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de te auxiliar, claro, a nossa arquiteta, né? A gente não vai fazer isso, né? A nossa arquiteta que vai auxiliar aí, então você vai ter uma consultoria grátis para você. Cara, eu já tô ansiosíssimo para a 9ª e para a 10ª dica. Inclusive, já vamos direto ao ponto. 9ª dica é sobre rasgos na parede, utilizando... Rasgo? Tipo Wolverine chega e rasga a parede? Que nada mais, nada menos são cortes que você faz para trazer um elemento mais estético, que no caso é o perfil de LED. Fica muito bacana. Thiago, bota o take aí pro pessoal aí que você fez, mostrando os rasgos que a gente tem aqui na parede do nosso estúdio, para você poder entender. Aqui você pode fazer na entrada de um ambiente, para a pessoa ter uma sensação de estar entrando em um ambiente diferente. Você pode fazer na metade dele para ficar bacana, dividindo um ambiente do outro, por exemplo. E você pode abordar, mais uma vez, as temperaturas de cor de acordo com o que você estiver fazendo. Aqui fica à vontade, faz do jeito que você imaginar que vai ficar bacana. Se necessário, e eu recomendo, contrate um profissional para te ajudar e essa dica vai certamente trazer um quê muito diferenciado ao teu ambiente. E geralmente as pessoas utilizam esse tipo de coisa mais no teto e aí comumente utilizavam-se mais sanca, esse tipo de coisa. E agora pode-se utilizar os rasgos com perfil de LED. E a 10ª dica, que eu falei que eu ia direto ao ponto. Mas antes de dar a 10ª dica, vamos segurar? Eu posso falar uma coisa? Claro. Porque você não deixou eu falar, cara. A questão dos rasgos, hoje é tão legal isso na decoração, que você pode começar na parede e terminar no teto. Perfeito. Entende? Então a gente pode ter aí você tem diversas opções de decorar o ambiente, né? E que, cara, no hall de entrada é muito utilizado isso. Em quartos também, às vezes você quer fazer uma decoração diferenciada ali no quarto, né? Mas, cara, antes de dar a 10ª dica, não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente nem pediu pra galera se inscrever, cara. Então, já se inscreve aí. Eu acho que todo mundo já tá inscrito já, mas se inscreve. Eu espero, viu, cara? Falta muita gente ainda. Se inscreve aí no canal agora, já curte esse vídeo e vamos pra 10ª dica.
que é o tal do dimmer, que eu falei demais e chegou a hora de contar dele pra vocês. Gente, por que eu gosto tanto do dimmer? Eu vou contar agora. Você tá ali no seu quarto, deitado, o cansaço tá batendo. Você precisa ir relaxando, você precisa ir diminuindo um pouco ali o tom de voz, ligar uma musiquinha relaxante, desligar a TV, parar de mexer no celular e também ir ajustando a iluminação junto com isso. E aí que entra o dimmer, que você sai daquela iluminação muito chamativa, né, muito mais forte, mais intensa, e você vai reduzindo a luminosidade do ambiente de forma que seu corpo vai descansando, vai relaxando. Outros momentos interessantes também são, por exemplo, um jantar romântico. Você pode ali diminuir um pouco ali a intensidade da luz, criar um ambiente mais aconchegante. No quarto de criança também, por exemplo, no quarto da minha filha tem, então a gente tem lá no disjuntor o dimmer que faz esse trabalho. Tem dimmer também em abajur. Tem um ponto muito importante que você deve se atentar na hora de utilizar o dimmer, porque você vai precisar de um módulo ali que tem aquela coisinha aqui, aquela coisinha que você vai regulando a iluminação ali, e também uma lâmpada específica. Nem todas as lâmpadas são dimerizáveis, né? Isso. Então é importante você se atentar a isso, tá? Não compre só o dimmerzinho, que é o módulo lá, para você colocar na tomada ali, né, no interruptorzinho, porque às vezes a lâmpada que você tem em casa não vai servir para isso. Maravilha. Outra coisa também, cara, é porque o dimmer você não precisa só utilizar, né, no quarto, no teto, enfim, né, nos lugares convencionais de uma lâmpada. Você pode utilizar o dimmer também no abajur, numa luminária, no arandela. Então você tem diversas opções que você pode utilizar isso. Até em ambientes comerciais a gente consegue utilizar. Exatamente. De forma que na hora do almoço, por exemplo, as luzes estão mais intensas e no período da noite você pode ali fazer um ajuste para tornar o ambiente mais confortável. Eu aqui estava falando com o pessoal que a gente não pode deixar de dar uma dica extra. Falando de dimmer, que eu particularmente gosto bastante, tem um outro elemento que essa é a dica extra, anota pra gente terminar de vez o vídeo. São lâmpadas inteligentes. Sabe a questão de dimerizar aí e tornar a intensidade maior ou menor? Na minha casa, eu tenho lâmpada inteligente. Você é chique, hein, cara? Isso tudo eu faço com a Alexa. Então eu falo, Alexa, reduz a intensidade da luz para 40%, ao invés de ir ali no botão. Então a lâmpada inteligente, ela pode ser um grande ganho no seu dia a dia, até porque às vezes você pode chegar a esquecer de apagar a luz e pelo seu celular você vai conseguir controlar. Essa era a última dica que a gente tinha para dar. Eu espero que você tenha curtido. Deixa nos comentários se tiver ficado alguma dúvida. Você sabe, nosso time está sempre à sua disposição. A gente vai responder o seu comentário. Se você quiser mandar uma foto no ambiente, manda foto também, que a gente faz algum comentário sobre, posta no nosso Instagram, enfim. Você sabe que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Alívio em casa, não é? Na nossa casa.